Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos lá para o capítulo 31, Entendendo a Sua Forma. Aconselho que todos venham ler o Salmo 139. Aqui nós temos o versículo 13. Tu me formaste primeiro por dentro e depois por fora. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Bonito isso, né? Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que torna você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer a sua contribuição para o reino de Deus, outro não vai poder fazer a mesma. Aquilo que o Senhor planejou para você, aquilo que Ele planejou é para você, para que você venha fazer. A Bíblia nos diz: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, nós vimos duas primeiras, os dons espirituais, formação espiritual e opções do coração. Agora nós vamos ver o resto da forma de servir a Deus. Uma delas é aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais, eles são os talentos que nós nascemos com ele. Não são, não foram adquiridos no decorrer de nossa vida. São talentos que nós já nascemos com ele. São nossas habilidades naturais que o Senhor nos deu. Uns têm habilidades de falar, por exemplo, falam bem, se comunicam bem. Outros têm habilidades em matemática, música, mecânica. Quando Deus decidiu fazer o tabernáculo e fabricar todos os utensílios, para adoração, ele escolheu artesãos e artistas que tivessem habilidades para cumprir aquele propósito dele. Entendeu? Ele não poderia pegar uma pessoa que soubesse mais ou menos. Ele pegou alguém que já tivesse aquelas características, aquela habilidade, para que aquilo desse certo. Nossas habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas quando nós pecamos. Elas vêm de Deus, porém estão sendo usadas de forma errada. E visto que essas capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que nós recebemos no nascimento. Nós vimos muita gente dando desculpa para não fazer as coisas de Deus. Dizem, eu não possuo nenhuma aptidão para o serviço, eu não tenho o que oferecer. Isso é algo ridículo de se falar. É uma desculpa, assim, absurda, porque todos nós temos habilidades. Nós temos dezenas, provavelmente centenas de habilidades que ainda não foram exploradas, que são desconhecidas pela gente mesmo. Num estudo, na verdade foram feitos vários estudos em vários lugares diferentes e eles viram que pessoas comuns têm entre 500 e 700 habilidades. Muito grande esse número, eu achei. Enfim, nós temos, para você ter uma noção, o olfato ele pode perceber mais de 10 mil odores diferentes. O tato ele pode detectar um elemento com um micro de espessura. Você tem noção do que é isso? Deus faz tudo muito perfeito, né? Deus é muito lindo. Nós somos um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é descobrir as nossas habilidades e nos confiar papéis dentro da igreja para que a gente possa servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia, ela está cheia de exemplos diferentes, de capacidade que o Senhor usou para a glória dele. Como construção de navios, desenhos, embalsamamento, bordados, escultura, pesca, jardinagem, liderança, trabalhos de alvenaria, composição musical. Na verdade, tínhamos poetas naquela época. Tem muitas coisas aqui. Maquinaria, invenções, carpintaria, alfaiataria, ensino, literatura, poesia. A Bíblia nos diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe você achar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Pessoas com essas habilidades são boas para fazer prosperar os negócios, em fechar acordo ou vendas e obter lucros.
Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Como usá-las? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou seu negócio para atender a necessidade de alguém e compartilhe a sua fé com aqueles que ainda não conhecem, que ainda não creem em Deus. Terceiro, devolva pelo menos o dízimo do lucro para Deus, como um ato de adoração. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino e não somente um construtor de riquezas, que explicarei isso no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo que é necessário para fazer sua vontade. E para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de saber em que você é bom e identificar as coisas com as quais você tem habilidade. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar, não cante. Se Deus não lhe deu a habilidade de pregar, não pregue. Se Deus não lhe deu a habilidade de falar ao público, não fale. Faça aquilo que você tem habilidade, para que seja realmente para a glória do Senhor. Quando você faz isso, você analisando aquilo que você tem habilidade, para que você tem habilidade, você vai servir como pista para você as habilidades, para que você possa reconhecer que você pode ser útil para Deus. Isso é bem interessante. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar, organizar, é seguro supor que os planos dele para sua vida incluem tal habilidade, de alguma forma. Deus não desperdiça capacidade, ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que vocês empregassem sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse no ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. E enquanto nós estamos lendo esse livro, existem aproximadamente 7.000 pessoas. Enquanto o livro, estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja de Saddleback, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para aquisições da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programa, construindo prédios, compondo músicas, ensinando músicas, treinando times, fazendo sermões, traduzindo-os, realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja. Outra forma, usando o seu modo de ser. Cada um tem um DNA diferente do outro. Cada um tem um jeitinho. Então use a sua forma para que possa ajudar na obra. Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que não gostam. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro, ele era sanguíneo. Paulo, colérico. Jeremias era melancólico. Quando nós vemos essa diferença de personalidade entre os discípulos, os 12 principalmente, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz, não é mesmo? Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedade. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta, a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Duas pessoas, por exemplo, elas podem ter o dom de evangelização, porém uma introvertida e outra extrovertida. Esse tipo de evangelização
será expresso de duas formas completamente diferentes. Isso é muito bom, porque talvez uma pessoa tenha um voltado assim para uma pregação mais extrovertida, outras já são bem tradicionais. Então por isso que existe essa diversidade. O marceneiro ele sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira, que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo fora das suas características, de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. E ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados provavelmente não serão atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo e também não criou para que você julgue os outros, mas para que você encontre para aquilo a sua habilidade, para que sua habilidade sirva. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio da sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus, Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família do Senhor com intensidade e variedade e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e bem produtivo. Outra forma é utilizar suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências do seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor os pais de uma criança com síndrome de Down do que o outro casal cujo filho apresenta as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por uma amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhe contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento da fraqueza, de que quando fazemos alarde de nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte
e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que ele faça assim sempre. Reconhecer, né? Reconhecer que só Deus pode fazer. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e de depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Aldous, ele disse assim: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice sua dor. Use-a para ajudar os outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização do ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas expectativas. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Um tema de hoje: ninguém mais pode ser eu. Um versículo, 1 Pedro 4:10. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as terem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. E uma pergunta para a gente ficar aí, matutando. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal eu posso oferecer à minha igreja? Eu posso oferecer aos meus irmãos, ao meu grupo, né? Vamos ficar pensando nisso daí. E eu quero te agradecer de novo por ter ficado aqui assistindo esse vídeo, para os que estão no áudio. Te agradecer e desejar de novo que o Senhor venha te abençoar grandiosamente. Que até o término desse propósito, dessa leitura, o Espírito Santo venha fazer, né, a boa obra dele em nossa vida. Que tudo venha correr bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. O tema de amanhã, do capítulo 32, usando o que Deus lhe deu. Bom, quero te agradecer novamente, te desejar que você tenha, assim, uma semana abençoada.